Tem uma coisa que as pessoas nunca falam sobre dinheiro. Não é a taxa de juros. Não é o investimento certo. Não é a oportunidade que você perdeu. É o quanto você consegue sustentar sem se destruir. Porque tem gente que recebe muito e some tudo em semanas. Tem gente que constrói algo real e faz questão de sabotar na hora que ia dar certo. E fica olhando para fora procurando o culpado. O mercado, o sócio, o timing. Mas o mercado não sabe o seu nome. Ele não tem interesse em te destruir. Só você carrega a estrutura que decide o quanto pode ficar. Esse vídeo não tem fórmula. Não tem os 5 passos do milionário. O que tem aqui é uma investigação honesta sobre o que realmente sustenta ou destrói a prosperidade de alguém. Você não ganha o quanto trabalha. Você ganha o quanto consegue sustentar sem se sabotar. E se você já se reconheceu em alguma situação onde o dinheiro chegou e sumiu sem explicação clara, talvez o que você vai entender aqui mude o ângulo inteiro da questão. A maioria das pessoas aprende sobre dinheiro com medo. Não aprendeu que dinheiro é ferramenta. Aprendeu que é escasso, que é motivo de briga, que quem tem muito é suspeito, que pedir é fraqueza. Esse aprendizado não fica guardado conscientemente. Ele vira um sistema de operação emocional. Um código rodando em segundo plano que decide como você age sem pedir sua opinião. Você não tomou essa decisão. Ela foi tomada por você quando você tinha 7 anos e não entendia o que estava acontecendo. Esse código decide se você cobra o preço justo ou hesita na última hora. Decide se você negocia ou aceita qualquer coisa com vergonha. Decide se você investe ou esconde o dinheiro, esperando que algum dia seja o momento certo. E o momento certo nunca vem, porque não é sobre o momento, é sobre o código. Talvez a coisa mais desconfortável de ouvir aqui seja essa. Até você examinar esse código, não é você quem decide. São os fantasmas da sua história financeira. Existe um conceito que muda tudo quando você entende de verdade. A nossa identidade tem um tamanho, e a prosperidade que conseguimos sustentar raramente passa muito desse tamanho. Tem gente que não é pobre de dinheiro, é pobre de estrutura interna. Quando alguém que se vê internamente como pessoa simples, trabalhadora, mas nunca rica, gente que não nasceu para ter muito, começa a ganhar além desse limite interno, o sistema entra em colapso. Não por fraqueza, por incompatibilidade. É como construir um 10º andar numa fundação projetada para 3. A casa não aguenta. Não por maldade, por matemática. E o que acontece? Gastos que não fazem sentido. Decisões que parecem irracionais. Conflitos que aparecem do nada. Porque tudo isso tem uma lógica interna muito clara. Voltar para onde é seguro. Voltar para o tamanho que a identidade conhece. Então, não é sabotagem aleatória. É o sistema funcionando exatamente como foi programado. A pergunta que muda o jogo não é como ganho mais, é quem eu acredito ser quando ninguém está olhando. Tem uma coisa que aparece em muitas pessoas que têm dificuldade com prosperidade, e é tão sutil que passa despercebida. No discurso elas dizem que merecem, mas na hora de cobrar, de negociar, de pedir o que é justo, o corpo hesita. A voz amolece, a pessoa aceita menos. E depois racionaliza. Ah, não era o momento. A pessoa precisava. Fica para a próxima. Mas modéstia não é virtude quando ela está cobrindo uma ferida antiga sobre o quanto você importa. Essa desconexão entre o valor que você entrega e o valor que você acredita ter direito de receber não é aleatória. Ela vem de uma crença mais funda sobre merecimento. Sobre se é certo ocupar espaço. Sobre se você tem permissão de querer muito. E enquanto essa ferida não é examinada, ela funciona como uma torneira com vazamento. Não importa quanto entra, sempre vai escapar mais do que deveria. Se dinheiro amplifica quem você é, talvez o problema não seja o dinheiro. Talvez seja o que você pensa sobre si mesmo quando ele aparece. Prosperidade real exige uma capacidade que quase ninguém desenvolveu, porque quase ninguém ensinou. Tolerar incerteza sem entrar em colapso. Quem não aguenta o desconforto do processo, confunde a tensão do crescimento com sinal de fracasso e para bem antes do resultado aparecer. Construir algo, investir, apostar numa direção, tudo isso cria uma janela de tempo onde o resultado é desconhecido. E essa janela é insuportável para quem não tem regulação emocional construída. Não é falta de fé, é falta de uma habilidade concreta.
ficar presente com o desconforto sem fugir. E o que acontece com quem não tem essa habilidade? Abandona projetos bons, vende investimentos no pior momento, fecha empresas antes de elas abrirem de verdade. Não porque eram ruins, porque o peso emocional do não saber era grande demais para aguentar. O dinheiro vai para onde existe capacidade de sustentar tensão sem fugir. A maioria das pessoas trata a prosperidade como destino, algo que se chega, se conquista, se alcança de uma vez. Mas a prosperidade não é um destino, é um estado sustentado. E sustentar algo não exige força de vontade, exige estrutura. A diferença é enorme. Força de vontade esgota. Estrutura não precisa de esforço constante. Ela simplesmente existe e suporta o peso. A engenharia da riqueza é literalmente isso: construir estrutura interna, expandir a identidade, sanar a relação com o próprio valor, desenvolver tolerância ao desconhecido. Não como exercício espiritual abstrato, como trabalho real que tem impacto direto em quanto você cobra, como você decide, quanto você consegue manter. Porque sua vida financeira é um espelho fiel da sua vida psicológica, não como punição. Mas porque os mesmos sistemas que você usa para processar emoção são os que você usa para processar dinheiro. Quem tem medo de sentir demais, tem medo de perder demais. Quem não se sente merecedor de amor, não se sente merecedor de abundância. Quem foge da incerteza emocional, foge da incerteza financeira. É o mesmo sistema com rótulos diferentes. Então talvez valha parar um segundo e fazer uma pergunta desconfortável. Não porque eu não tenho mais dinheiro, mas o que em mim ainda não está pronto para sustentar o que eu digo que quero? Essa pergunta dói de um jeito diferente, porque ela tira o problema do externo e coloca onde a mudança real acontece, dentro. E isso não é para se julgar, é para se conhecer. Porque você não pode construir o que você não consegue enxergar. O dinheiro que você não consegue manter revela uma versão de você que ainda não existe. Não como crítica, como mapa. Toda prosperidade que não se sustenta está mostrando, com precisão cirúrgica, qual parte da sua estrutura interna ainda precisa ser construída. É desconfortável. E é exatamente por isso que é útil. Toda prosperidade que não é sustentada revela uma identidade que ainda não nasceu. E o trabalho, o único trabalho que realmente importa, não é encontrar a estratégia certa. É construir quem você precisa ser para que a estratégia funcione. Esse é um trabalho silencioso, sem plateia, sem promessa de resultado imediato. Mas é o único que, quando feito de verdade, muda o tamanho do que você consegue sustentar. E isso, no fim, muda tudo o resto. Agora você tem duas escolhas: voltar para o automático ou continuar expandindo. O próximo vídeo já está na tela. Assiste ele agora, se inscreve no canal e deixa o like, porque quem busca consciência não para no meio do caminho.